Estamos com mais uma entrevista no nosso canal Falando Direito, o canal no YouTube do curso de Direito da Faculdade Cenecista de Osório. A nossa proposta de hoje é debater uma questão polêmica, o projeto de lei 5749/2013, que traz a figura do paralegal. E para discutirmos este tema, temos hoje no nossos estúdios o professor Everton Ricardo Botz. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor Marcelo, coordenador do curso de Direito, Marcelo Reis. Também dou as boas-vindas e fico grato por participar aqui do canal Falando Direito, da Facus. É uma temática complexa, muitos posicionamentos divergentes. Professor Everton, o que seria a figura do paralegal e o que se propõe o projeto de lei? A figura do paralegal, como o próprio termo já diz, é aquela figura, é aquele cidadão que não tem a formação adequada, está além da legalidade, paralegal, mas que pode atuar, desde que aprovada a lei, ou projeto de lei, pode atuar como se fosse um quase profissional. Daí o termo, então, paralegal. Quais são os posicionamentos, os principais posicionamentos hoje acerca do projeto? O próprio projeto ele procura defender um corpo de bacharéis em direito que não lograram passar pelo exame unificado da OAB. Desse contingente, que é mencionado de 5 milhões, existem aqueles que estão apoiando o projeto. Também, por parte deste contingente, existem muitos bacharéis que não estão concordando com o próprio projeto. Além da própria classe da OAB, que também discorda desse projeto. Assim que o projeto do paralegal procura possibilitar aqueles que, como diz o próprio autor do projeto de lei, o deputado Sérgio Zweiter, procura tirar do limbo, essa é a expressão dele, essas pessoas que gastaram 5 anos de suas vidas não tendo contato com família, estudando à noite, trabalhando durante o dia, toda a questão financeira durante 5 anos e não podem atuar. Daí a necessidade desse projeto de lei, segundo alguns, para que eles possam ter alguma utilidade, ou eles possam utilizar desse conhecimento, de todos esses recursos que eles contribuem, ou que eles colocaram na sua vida, para que eles possam ter um retorno desses recursos, né, de tempo e dinheiro. E qual o posicionamento da OAB acerca deste projeto? A OAB ela não concorda com o projeto, ela tem uma posição contrária. Exatamente porque no projeto se pressupõe integrar no trabalho judiciário elementos que não estão preparados. E o próprio projeto de lei, por uma idiosincrasia, revela isso. O próprio projeto, através da argumentação, transmite a ideia de que se procura dar uma saída a um grupo de pessoas que não estão devidamente preparados. A própria OAB, então, ela estressa ou ressalta esse aspecto. Se a pessoa não está preparada, como ela pode defender uma pessoa, um cidadão que procura a justiça, que procura o judiciário, para que ela tenha os seus direitos devidamente defendidos? Se procura um operador do direito, que saiba, então, operar. Mas encontra-se, ou poderá se encontrar, um paralegal. É claro que esse paralegal ele vai estar, segundo o projeto, devidamente assessorado por um escritório ou por um advogado. Entretanto, a posição da OAB é que não se pode dizer que existem 2 tipos de ações. Aquelas ações mais importantes, essas ficam à responsabilidade do advogado ou do escritório de advogado. E aquelas ações talvez não tão importantes, podemos deixar então para o paralegal.
que é diferente da imagem do estagiário. O estagiário está ali não porque existem duas ações importantes. O estagiário está ali porque ele está aprendendo, faz parte do currículo dele, desenvolver o conhecimento acerca da vida de um escritório de advogado, do seu futuro, da sua futura profissão. Professor, mas já há uma definição no projeto, ou o projeto ele é silente, quanto às possibilidades de trabalho do paralegal? O projeto é claro no sentido de dizer assim, o trabalho do paralegal vai ser sinônimo de um trabalho de um estagiário, à exceção do tempo. Inicialmente o projeto de lei previa um prazo indeterminado. Entretanto, no andar da carroça, a própria OAB, durante ainda o estudo dentro da Câmara dos Deputados, interferiu dizendo assim, não, vamos pelo menos colocar um tempo aqui de 3 anos. Fora esta diferença, o trabalho de um paralegal não deixa de ser igual a um trabalho de um estagiário. Ele não vai poder responder ou ter não vai poder responder diante de um fórum, por exemplo, diante de um juiz, sem a participação do advogado. O próprio advogado deve estar presente. Ele vai poder assinar uma petição juntamente com o advogado, mas sozinho, isoladamente, ele não vai poder. E aquilo que o estagiário pode fazer está descrito no regulamento, que é basicamente, isoladamente, que exatamente são 3 aspectos que estão no artigo 29 do Regulamento Geral, parágrafo 1º, que é retirar e devolver autos em cartório, obter certidões de peças ou autos e assinar petições de juntada de documentos na secretaria. Parágrafo 2º trata dos atos extrajudiciais, como consultoria, assessoria, direção jurídica, que ele pode fazer isoladamente, desde que permitido pelo seu advogado. Esse paralegal ele precisa ser inscrito, a exemplo do estagiário, na seção da qual ele faz parte, da OAB. E depois de 3 anos, então ele perde essa natureza paralegal dele. Né? E é claro que esses 3 anos podem ser interrompidos também, caso ele passe no exame da OAB. Nesse momento, ele também deixa de ser um paralegal, uma vez que ele obtém a carteirinha da OAB. Professor, para a gente arrematar, o senhor como doutor em teologia, responsável pela disciplina de ética jurídica, no nosso curso, qual a sua opinião sobre o projeto, sobre o paralegal? O projeto, ele erra em 2 elementos. Primeiro, o deputado, ele procura trazer um exemplo do exterior. Os paralegais é uma prática bem presente nos Estados Unidos ter o paralegal. Os Estados Unidos, assim, a exemplo do Canadá, a exemplo da Inglaterra, eles regulamentaram a possibilidade da atuação de um paralegal. Entretanto, a cópia nunca sai igual. Dando uma olhada na estrutura dos paralegais dos Estados Unidos, principalmente no Canadá e na Inglaterra, existem pessoas que eles estudam, não o bacharelado, mas estudam cursos especializados em determinada área. E não só na área do direito, também na enfermagem. É possível ter um paralegal. Mas eles estudam cursos específicos. E uma vez aprovados nesses cursos, que não são de nível de bacharelado, eles são aceitos dentro dessa regulamentação nacional, fazem parte até de um sindicato de paralegais, que procuram defender os seus direitos e o seu espaço, porque eles têm uma certa formação devida. Aqui não. Esse é o primeiro equívoco que eu vejo. Né? Aqui não. Aqui a pessoa tem a formação, segundo o deputado, que é aquela que ele obteve na faculdade. Entretanto, essa formação, ela, pela própria definição do deputado aqui, não foi devida. Na justificativa é dito assim: a faculdade não lhes forneceu o necessário conhecimento. Bom, partindo do pressuposto que isso seja uma verdade em alguns casos, se não forneceu o necessário conhecimento,
tampouco pode ser um paralegal. Sim. A exemplo dos Estados Unidos, a exemplo da Inglaterra. Na Inglaterra, é possível até que um paralegal tenha atuação em algumas regiões em que não haja possibilidade de um advogado, por exemplo. Ali não há possibilidade de advogado por uma situação contingencial. Então, o paralegal pode atuar, exatamente porque ele tem uma certa formação, não aquela requerida para ser um advogado, mas para ser um paralegal. E aqui, o advogado não está preparado. A própria justificativa se baseia nesse conhecimento de que as faculdades ou os institutos de direito não formaram devidamente essas pessoas. É dito até que elas são vítimas do sistema educacional. E ele, novamente, esse é o segundo erro, ele diz assim, o candidato ainda não está preparado para assumir a responsabilidade. Então, por um lado, o primeiro equívoco que eu encontro é que se procura copiar uma coisa do exterior, mas de maneira não exata. Não é só porque ele não passou que ele poderia ser um paralegal. E segundo, porque a própria justificativa diz que a pessoa não está preparada. São 5 milhões de pessoas e realmente devemos considerar esse fato, devemos estudar este fato social, porque realmente são pessoas que estão no limbo. Mas isso, agora é a minha opinião, é aquele jeitinho brasileiro de resolver um problema, não de maneira devida, mas de maneira meio que precária. E aí eu concordo com uma grande maioria desses 5 milhões dos próprios bacharéis que estão formados, que dizem, essa aqui não é a solução. Então, por esses dois problemas, da cópia mal feita e da própria justificativa respaldar que esses paralegais ou possíveis paralegais não têm condições, é que o desejo que esse projeto de lei não seja aprovado agora no Senado. Bom, professor Everton, quero lhe agradecer, então, por essas palavras esclarecedoras e tenho certeza que o curso de Direito da Facus, pelo nosso canal, Falando Direito, nosso canal no YouTube, coloca sua contribuição para o debate. Então é um tema candente, um tema que realmente haverá muito debate, muita divergência. Estamos aqui cumprindo com o nosso papel. Então, professor, muito obrigado pela participação. Obrigado pela audiência. Obrigado, professor Marcelo, pelo convite. E acompanhe o nosso canal Falando Direito, o canal do curso de Direito da Faculdade Cenecista de Osório, nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela audiência.